Olá, está no ar o seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos na nossa temporada Eu Creio, já estamos aí na metade dessa temporada e eu quero convidar você a continuar conosco estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um tema que é muito discutido no mundo evangélico, que é a questão da guarda do sábado. O sábado deve ser guardado, ele é um mandamento válido para o nosso tempo, ou ele foi um mandamento dado só para os judeus? A gente vai responder a essa pergunta e algumas outras no programa de hoje. E eu já convido você a mandar aquela mensagem para alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, escutar sobre esse tema. Manda agora uma mensagem no WhatsApp, começou o Bíblia Fácil, sintoniza aí na Novo Tempo. Ou se você está assistindo pelo YouTube, pelo NT Play, só copia o link aí do programa e manda lá no grupo de WhatsApp da sua família, ou no WhatsApp daquela pessoa que você gosta, que você quer que ouça essa mensagem, ou de alguém com quem você estava conversando sobre esse tema, e agora você quer que essa pessoa tenha mais uma visão mais abrangente do assunto a partir da Bíblia. Pode fazer isso? Eu te agradeço, tá bom? E eu quero desejar boas-vindas aos meus amigos, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam passando bons dias aqui na Novo Tempo. Esse é um lugar muito bom e se alguém não está tratando vocês bem, vocês falam com a diretora do programa que ela resolve tudo, tá certo? Mas eu espero que vocês estejam felizes. Nós estamos felizes aqui nessa temporada, estudando sobre doutrinas da Palavra de Deus. E como eu disse para vocês, o nosso tema de hoje é o sábado. Veja, esse é um tema que certamente você já ouviu por aí, alguém falando a favor, falando contra, e a gente vai ver hoje na Bíblia o que a Bíblia diz sobre isso. Como eu falei das outras vezes, nas outras semanas, a minha opinião não é válida aqui neste programa. A minha opinião tem pouquíssima importância aqui. O que vale é o que a Bíblia diz. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler os textos bíblicos, ver o que os textos bíblicos dizem, e aí você tira a sua conclusão. Você de casa também vai acompanhar o texto bíblico comigo, por isso eu peço que você pegue uma Bíblia, se você tiver em casa. Se não tiver, tem Bíblia na internet disponível, e aí você vai acompanhando os textos bíblicos para ver se nós estamos falando aquilo que a Bíblia diz. Para a gente começar o estudo da Bíblia, convido você para a gente orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque nós temos liberdade para estudar a Tua Palavra. Obrigado porque nós temos uma Bíblia em nossas mãos. Obrigado pela Tua revelação. E pedimos, Senhor Deus, que agora o Teu Santo Espírito nos batize para que possamos ter a iluminação do Espírito Santo para entender a Tua Palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz através da Palavra e nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero começar com 2 dados científicos a respeito do corpo humano. E isso é interessante. Um deles eu já conhecia e o outro eu tive contato há pouco tempo. Vocês já devem ter ouvido falar do ciclo circadiano, né? O pessoal da saúde aí, que estuda as ciências da saúde, já ouviu falar sobre isso, né? O ciclo circadiano é o ciclo que o corpo tem de 24 horas. Então o nosso corpo ele tem um ciclo de 24 horas e tem momentos que a gente precisa descansar, né? É científico que a gente precisa dormir. A gente precisa descansar a cada 24 horas, ali, ou dentro das 24 horas de um dia, nós precisamos descansar. A ciência já provou isso. Mas tem um outro ciclo, que tem um nome um pouco mais complicado, que é o ciclo circaseptano. O que é o ciclo circaseptano? Essa é uma palavra mais complicada, né? Esse ciclo é um ciclo que o corpo humano tem e que a natureza como um todo tem de 7 dias. Eu vou ler aqui esse dado científico da revista Vida e Saúde. O organismo humano mantém seu próprio relógio biológico. Ele possui um ritmo circadiano interno de 24 horas que impulsiona o aumento e a diminuição de moléculas nos diversos sistemas do nosso corpo. Esse é o primeiro ciclo, né? Aquele de 24 horas. Há alguns anos, poucos cientistas teriam esperado que ciclos biológicos de 7 dias viessem a ser tão difundidos e estabelecidos. A origem desse ritmo é muito antiga, aparecendo em organismos unicelulares como as bactérias
afirma o autor. O fundador da cronobiologia, Franz Halberg, encontrou o ciclo de 7 dias em uma alga primitiva. E aí continua a reportagem falando que os seres vivos possuem um ciclo de 7 dias. Não tem nada de religioso aqui, é uma pesquisa científica demonstrando que o nosso corpo precisa de uma regularidade de trabalho e descanso em 24 horas e o nosso corpo também precisa de uma regularidade de trabalho e descanso em 7 dias. Isso para mim é muito interessante. Por quê? Porque quando você vai lá para Gênesis, em quantos dias Deus criou a terra, segundo Gênesis? Ele criou em 6 dias e no 7º dia descansou. A gente vai já ver esse texto bíblico, tá bom? Então veja, a Bíblia está dizendo que Deus criou tudo em um ciclo de 7 dias. E a ciência vem e descobre que há um ciclo biológico de 7 dias. Ou seja, as coisas vão casando, né? E aquilo é interessante ver que quando a ciência vai estudar a natureza, ela acaba chegando naquilo que a Bíblia descreve da natureza. Então, eu quero começar com essa informação só para a gente já fixar na nossa mente que sim, existe uma necessidade de uma renovação do corpo humano, uma renovação das energias humanas a cada 7 dias. A questão é, agora, qual é esse 7º dia? O 7º dia é o domingo, é o sábado, é a quarta, é a sexta. O que a Bíblia diz sobre isso? Todos os dias são santos? A gente ouve, né, muitas pessoas dizendo assim, não, o sábado realmente existe lá no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento, todos os dias são santos. Então a gente não precisa escolher um. Bem, vamos ver se a Bíblia fala isso. Outra coisa que a gente ouve por aí é, nós podemos escolher qual será o nosso sábado. Então, eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, não, o meu sábado é a segunda-feira, é o dia que eu descanso. Não, o meu sábado é o domingo, que é o dia que eu descanso. Será que a gente pode escolher o nosso sábado? Vamos descobrir na Bíblia também, tá bom? Vamos lá, qual é o dia que a Bíblia aponta como santo? Vamos lá para Gênesis, a gente vai começar em Gênesis. Acho que eu coloquei o texto na tela também, coloquei, mas se você puder, eu vou fazer um pedido para você de casa, abra sua Bíblia, tá? Para você conferir se o texto que eu estou colocando na tela realmente está escrito na Bíblia, para você se certificar de que eu estou falando apenas a partir do texto bíblico. Onde e por quem o sábado foi criado? Gênesis 2, 1 e 2 diz assim, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. O que está acontecendo aqui? Deus estava criando a terra, né? Você vê aí em Gênesis capítulo 1, aí ele diz, houve tarde de manhã o 1º dia, tarde de manhã o 2º dia, tarde de manhã o 3º dia, e assim vai avançando a criação em dias literais de 24 horas. A palavra hebraica para dia, aí no texto de Gênesis, é a palavra ion. E a palavra ion sempre se refere na Bíblia a dias literais. Por que eu estou destacando isso? Porque algumas pessoas que seguem o que a gente chama de evolucionismo teísta, defendem que cada dia da criação seria uma era geológica, né? Para tentar encaixar o texto bíblico com o evolucionismo. Mas a palavra usada por Moisés em Gênesis, a palavra ion, que é a palavra para dia, é uma palavra que indica um dia literal de 24 horas. Toda vez que aparece na Bíblia essa palavra, é um dia literal. Então, depois de 6 dias, quando Deus já tinha criado tudo, no 6º dia, Deus criou tudo que ele ia criar, ele cria mais uma coisa. Qual foi a última criação da semana da criação? O sábado. Porque no sábado Deus não cria nada. Deus não cria o homem, porque ele já tinha criado na sexta-feira. Deus não cria os animais, ele já tinha criado antes. Os pássaros, a divisão das águas, tudo. Árvores, fauna e flora. Ele já tinha criado nos dias anteriores. No sábado, é criado apenas o sábado. Por que Deus cria esse dia? Veja, ele cria esse dia com um propósito. Porque ele disse, nesse dia, Deus, ele havia concluído e nesse dia ele descansou. Bem, Deus estava cansado? Não, Deus não cansa. Mas a palavra descanso aqui é a palavra hebraica Shabbat, daí vem a palavra sábado, que significa cessar.
Ou seja, o que foi que Deus fez no sábado? Ele parou. Ele vinha trabalhando todos os dias, no primeiro dia da semana, no segundo, terceiro, como descreve Gênesis. No último dia, no sábado, ele parou, ele descansou, cessou. Tá bom? Bem, quais são as 3 ações de Deus em relação ao sábado? Gênesis 2, 1 e 2. A gente vai ler aqui, ó. Agora a gente leu o 2, deixa eu voltar aqui só para a gente ler de novo o 1 e o 2. Assim foram criados os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia Deus havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Primeira coisa que ele fez. Agora a gente vai para o versículo 3. Abençoou Deus o 7º dia, porque nele descansou de toda a sua obra que realizara. Então, olha, e ali tem santificou, né? Abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Então tem 3 coisas que Deus faz só para o sábado. Deus descansa, Deus santifica e Deus abençoa. É o que o texto bíblico está nos mostrando. O descanso, eu já falei para vocês o que é. O descanso é parar. Deus parou nesse dia, o seu trabalho de criação. O que é santificar? Santificar é separar. Na Bíblia, uma coisa santa, uma pessoa santa, é uma pessoa, uma coisa separada para Deus. Então, quando a gente diz, por exemplo, que o tabernáculo era santo, é porque o tabernáculo era separado para Deus. Quando a gente diz, por exemplo, que o sacerdote era santo ao Senhor, é porque ele era separado para o serviço ao Senhor. Então, o sábado foi santificado porque ele foi separado para Deus. É isso que está nos dizendo. E o que quer dizer abençoado? É porque nesse dia Deus lançou uma bênção especial. Você pode ler o texto de Gênesis, a gente não tem tempo aqui, infelizmente, mas do primeiro ao último dia da criação, nenhum dos dias recebe essa palavra de bênção. Foi abençoado o primeiro dia, o segundo dia não foi. Apenas no 7º dia nós temos essas 3 ações. Deus abençoou, santificou e descansou no 7º dia, tá bom? Nós estamos ainda ali na criação. Agora a gente vai dar um salto para o mandamento do sábado, tá bom? Vamos lá para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Você de casa, abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 10. Na semana passada a gente estudou a lei de Deus e nós lemos os 10 mandamentos, mas nós vamos ler agora especificamente o mandamento do sábado. E ele começa dizendo assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Você consegue perceber aqui que, ao Moisés escrever o mandamento do sábado, ele está pensando lá no Éden, na criação? Porque primeiro ele diz assim: lembra-te, não é um mandamento novo. Ou seja, o sábado não foi estabelecido no Sinai. Não foi estabelecido quando Deus escreveu os mandamentos com o seu dedo. Ele está dizendo, lembra-te do dia de sábado para fazer o quê? A mesma coisa que Deus fez. O mandamento começa dizendo assim: você tem que tratar o sábado como Deus tratou. Por enquanto eu só estou lendo o texto bíblico. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. A gente lembra de Gênesis 2:3, que diz que Deus abençoou e santificou. Ok? Então Moisés está dizendo, trate o sábado como Deus tratou. Aí ele vai explicar como é que a gente faz isso. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Para um pouquinho, vamos entender isso aqui. Eu perguntei no começo para vocês se a gente poderia escolher o nosso sábado. Porque você pode pensar assim, pastor, se o sábado é o dia de descansar, de cessar as atividades, eu posso parar minhas atividades na quarta-feira, é o meu dia de folga, é o meu sábado. Só que no mandamento, Deus estabeleceu qual seria o sábado. Ele diz, mas o 7º dia é o sábado. Tá bom? Então, Deus não deixou escolha para a gente. Algumas coisas nós podemos escolher. A gente pode escolher a roupa que a gente vai vestir, com quem a gente vai casar, a gente pode escolher um monte de coisa, mas tem coisas na Bíblia que Deus disse assim, é isso. E aí é uma questão de soberania. Nós consideramos a soberania de Deus, a gente considera Deus como aquele que estabelece o que é certo e o que é errado. Então ele diz, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho,
nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois, vamos lá, vamos entender o mandamento. Ele começa falando, trate o sábado como Deus tratou. Depois ele diz como a gente deve guardar o sábado. E agora ele vai dizer por que a gente deve guardar o sábado. Ele diz assim, versículo 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Você encontrou as 3 palavras de Gênesis aqui? Descansou, abençoou e santificou. E por que Moisés diz que o povo deveria guardar o sábado? Porque Deus estabeleceu isso lá no Gênesis. Aí a gente já responde uma pergunta aqui importante. O sábado foi feito só para os judeus, sim ou não? Vamos lá. Quando Moisés diz por que os judeus devem guardar o sábado, porque ele estava estabelecendo ali, nem eram judeus ainda, não era o povo de Deus que estava com ele ali, mas quando ele diz que o povo deveria guardar o sábado, ele diz assim, vocês têm que guardar o sábado por um motivo anterior a vocês, por causa da criação. Na criação, quantas nações existiam? Só a humanidade. Não tinha judeus, nem argentinos, nem brasileiros, nem americanos, não tinha ninguém. Na criação só tinha a humanidade representada por Adão e Eva. Então, o sábado, quando foi estabelecido, ele foi estabelecido para a humanidade, muito antes de haver qualquer tipo de nação para que o sábado pertencesse só a ela. E quando Moisés, na verdade não Moisés, né? Eu falei errado aqui, quando Deus, porque quem escreveu o 4º mandamento foi Deus com seu dedo, nós vimos isso semana passada. Quando Deus foi justificar a guarda do sábado, ele diz assim, vocês guardarão o sábado, não porque vocês são judeus, mas por causa da criação. Essa é a justificativa de Deus, pode falar. Pastor, lá os hebreus, quando Moisés ele estava pedindo comida, né, mandou um maná para eles, né, pediu para eles guardar uma porção por dia, né, e na sexta-feira pediu para eles colocar em dobro, né, porque se eles guardassem a mais, né, e aconteceu, né, que quando eles guardaram a mais, se guardar a mais, vai apodrecer. Exatamente, e exatamente apodreceu. Em Êxodo capítulo 16. Certo. Então, Pode falar. o que acontece? Ali já é um exemplo de que Deus queria um dia para guardar. Né? Exatamente. Eu costumo dizer que a padaria do céu fechava no sábado, porque o maná era o pão que caía todo dia para eles, né? E o que ele está falando é o seguinte, eu vou descrever aqui, tá bom? Você quer completar? Completa. Então, eu falo assim, eu li a Bíblia e eu não encontrei guardar o domingo. Não existe na Bíblia. Certo? Não existe. Eu li 4 vezes a Bíblia e não encontrei isso. Se der tempo, lá no final eu vou falar para vocês de onde vem a guarda do domingo. Só que, o que acontece? Por que as outras igrejas guardam o domingo, né? E nós ainda batemos nessa tecla de que tem que guardar o sábado e as outras igrejas continuam guardando o domingo. Essa é a minha dúvida. Muito bem. A sua pergunta daria para passar o programa todo. Vamos lá, eu vou para a primeira parte. Só a história que ele contou, talvez você de casa não conheça. Deus mandava maná no deserto todo dia, né? E aí ele dizia assim, colha uma porção só para aquele dia. Quem guardava, por exemplo, do domingo para a segunda, apodrecia, né? No outro dia estava podre o maná. Mas na sexta-feira Deus dizia assim, colha em dobro. Por quê? Não caía maná no sábado. Por isso que eu digo que a padaria do céu fecha no sábado. E aí o que acontecia? Eles colhiam o maná em dobro na sexta-feira e no sábado ele estava tão fresquinho como se tivesse sido colhido naquele dia. Deus dizendo assim, eu estou preservando o meu dia. Aí você pergunta, por que a maior parte do mundo evangélico e do mundo católico guarda o domingo? Quem guarda o domingo segue uma tradição de homens. Eu vou adiantar um conteúdo que vai lá no final, talvez a gente nem consiga chegar lá, né? Mas no 3º século, ao longo do 1º, 2º e 3º século da história cristã, havia 2 dias sagrados. Um chamava-se sábado e o outro era um festival da ressurreição.
eles comemoravam a ressurreição de Cristo no domingo e eles guardavam o sábado. Só que ao longo do tempo começou a haver um sentimento antissemita, um sentimento contra os judeus. E os cristãos, para tentarem se diferenciar dos judeus, eles começaram a dizer assim, não vamos guardar o sábado, vamos guardar o domingo. Isso foi virando uma tradição tão forte, no 3º século, isso foi estabelecido, no 4º século, isso foi estabelecido como lei pela igreja cristã da época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quem segue o domingo hoje está seguindo um preceito da Igreja Católica que se espalhou para o mundo evangélico. Mas você tem toda a razão. Eu já li a Bíblia algumas vezes também, você não encontra no texto bíblico uma ordem para você deixar de santificar o sábado ou você guardar o domingo. Eu lembro de, quando eu era criança, participava muito de evangelismo público, assim, né? E aí eu tinha um pregador e ele dizia assim, olha, está aqui a chave do meu carro. Aí colocava em cima da mesa. Se alguém trouxer um texto aqui que diga que é para guardar o domingo, o carro é seu. Ele fazia com toda confiança, por quê? Porque neste livro não existe esse texto. Né? Mas vamos continuar avançando, porque a gente precisa ver outras coisas. Vamos lá. Então, no 4º mandamento, a gente encontra algumas respostas às perguntas. Como é o sábado? Ele é santo, separado por Deus. Quantos dias nós devemos trabalhar? 6 dias. A quem pertence o sábado? Ao Senhor. Tá? E por que guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, e no 7º dia ele descansou. Agora, eu ia falar agora dessa experiência do deserto, então vocês me permitem, eu acabei de explicar, eu vou passar, tá bom? Mas ali no maná, nós vemos essa questão do maná caindo apenas nos 6 dias e não caindo no sábado. Muito bem. Agora tem uma coisa que a gente precisa entender, porque essa coisa confunde um pouco a experiência do sábado. Eu vi você agora com o microfone, pode falar. Pastor, existem profissões que precisam ser exercidas no sábado. Isso a pessoa está em pecado? Porque eu pensei nos médicos. Como ficariam as pessoas que precisam de um médico no sábado, que eu acredito que seja uma profissão essencial. Então, tem algumas profissões que realmente você não tem como deixar de cumpri-las. Veja, essa é uma pergunta muito importante e eu sempre uso como exemplo o Estado de Israel, né? A gente não tem, o Estado de Israel não tem nenhuma coisa assim mais especial que outros estados, mas ele é um Estado que guarda o sábado. Em Israel, por exemplo, você tem apenas os serviços essenciais funcionando. O que é o serviço essencial? Aquele serviço que é preciso existir para preservar a vida. Por exemplo, os hospitais funcionam? Só a emergência e a UTI. Você não tem consultas eletivas. Por exemplo, eu gostaria de fazer um exame, assim, mas não tem nada de... eu não estou correndo risco de vida. Então, eles não fazem no sábado, eles fazem em outros dias da semana. No sábado sofri um acidente, preciso de atendimento naquele momento. Aí tem atendimento, que é para salvar a vida. Vocês terem uma ideia, os elevadores de Israel, isso é interessante, né? Não estou dizendo que é um padrão, mas é uma coisa interessante para a gente pensar. Os elevadores dos hotéis funcionam automaticamente no sábado. As pessoas não precisam apertar o botão. Porque eles entendem que seria uma quebra do sábado, é um entendimento deles. Mas, respondendo a sua pergunta, aquilo que é essencial para a vida não para. No mundo que a gente vive. No mundo ideal, todo mundo pararia de trabalhar. Mas aquilo que é essencial para a vida não deve parar. Então, profissões que são essenciais para a vida não param. Mas aquilo que não é essencial deve parar. A gente passaria o tempo todo discutindo coisas específicas assim, mas o princípio é esse. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem hospitais. O hospital fecha no sábado? Não fecha. Mas o que acontece no sábado no Hospital Adventista? Só funciona a UTI e a emergência. Então, você tem gente de plantão para manter a vida de quem está na UTI e para atender quem sofreu um acidente e precisa de atendimento naquele momento. Consultas eletivas não existem. A gente tem, por exemplo, colégios adventistas, não funcionam. Né? Clínicas adventistas que não têm UTI nem emergência, não funcionam. Então, é só aquilo que é essencial para que a vida possa ser mantida, tá bom? Muito bem.
Existiam os sábados cerimoniais. E eu vou ler esse texto aqui para vocês. Ó. Em adição aos sábados semanais, a gente vê isso em Levítico 23:3, existiam 7 sábados anuais cerimoniais, distribuídos ao longo do calendário religioso israelita. Esses sábados da antiguidade não se achavam diretamente vinculados ao sábado do 7º dia ou ao ciclo semanal. Os israelitas, no Antigo Testamento, o feriado não era chamado de feriado, era chamado de sábado. Por quê? Porque era um dia que parava também. Então existiam 7 feriados nacionais para os judeus, e esses feriados eram chamados de sábados. É sobre esses sábados que Paulo trata lá em Colossenses. Eu estou adiantando aqui um monte de coisa, mas vamos adiantar. Acho que está legal a discussão. Vai lá para Colossenses. Porque esse é um texto muito usado para dizer que não precisa mais guardar o sábado. Vamos lá para Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, ó: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou a relação com alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Aí no 18 ele diz: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa contra detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, sobre quais sábados ele está falando aqui que ninguém deve ser julgado? Ele está falando sobre os sábados cerimoniais. O que acontecia? Os judeus diziam assim: olha, vocês não guardam os nossos feriados, vocês não vão se salvar. Paulo, em Colossenses, como em outras cartas dele, está combatendo o que chamava-se de judaizantes. Pessoas que diziam assim: ó, vocês gentios têm que fazer tudo o que os judeus fazem para serem salvos. Ele está dizendo: não julgue as pessoas por causa dos sábados cerimoniais. Não é o sábado semanal, mas o sábado cerimonial que ele está combatendo aqui. Você quer fazer uma pergunta, né? Mas deixa a gente voltar do intervalo, tá bom? A gente precisa ir para o intervalo agora e a gente volta com a pergunta da Edinara. A gente volta já já. Quando eu me converti, não tenho o estudo bíblico que vocês dão, né? Porque a gente vai para a igreja e a gente segue que é a doutrina da igreja, que é o normal da igreja, né? É o domingo. E eu sempre achava estranho como, se existem os 10 mandamentos, você excluir um. Não é porque são adventistas, porque é bíblico, o sábado é bíblico. E hoje, com toda a explanação do professor, né, do pastor, ele deixou uma coisa bem clara, né, de que devemos guardar o sábado, né, não por ser ele um pastor adventista, mas porque é bíblico. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu estou aqui em minhas mãos com o Guia de Estudos Eu Creio. É a nossa revista Esperança, a revista oficial da Novo Tempo, e aqui tem resposta a várias doutrinas bíblicas, né? Um guia de estudos para várias doutrinas bíblicas, inclusive o tema de hoje, né? A nossa temporada aqui do Bíblia Fácil tem esse tema, Eu Creio, e o tema de hoje sobre o sábado tem aqui nesse guia de estudos, que pode ser seu sem custo algum. Aqui você vai encontrar 12 temas bíblicos, e nesses 12 temas bíblicos tem as passagens bíblicas, tem a explicação do texto bíblico, para você estudar com muita calma, e esse guia de estudos pode ser seu sem custo algum. Ele tem um custo, mas não vai ser pago por você. Os anjos da esperança já pagaram. Eu vou já falar dos anjos da esperança, tá? Só vou te dizer como é que você faz para você ter isso na sua casa. Você pode ligar para a gente nos dias úteis, de 8 da manhã até 11h30 da noite, para o número 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Mas se você está me assistindo, por exemplo, na reprise do sábado, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp agora. O número é 12 9 8244 44
49. 12 9 8244 4449. Manda uma mensagem, eu quero o guia de estudos Eu Creio, a revista Eu Creio, a gente vai entender e vai te ajudar. Ou você pode também entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. Nesse site você pode ter a revista agora. Como assim? Você vai pedir a revista física, que a gente vai mandar pelos correios para sua casa, mas você vai receber o PDF lá no seu e-mail e aí você já pode começar a estudar. E por que a gente consegue enviar esse guia de estudos de graça para a sua casa? A gente consegue graças aos Anjos da Esperança, que são pessoas que doam regularmente para Novo Tempo e através dessas doações a gente mantém o nosso cenário, mantém os programas no ar e imprime e envia as revistas. E falando em Anjos da Esperança, nós estamos aqui no final do mês de outubro e no mês de novembro nós teremos o nosso Anjos em Ação, que é uma grande celebração do Anjos da Esperança no final de cada ano. E o tema desse ano vai ser o Messias. Vamos exaltar o nome de Jesus e o que ele tem feito. Então se prepare, se você ainda não é um Anjo da Esperança, seja, e você vai ver o resultado do seu trabalho, da sua doação no Anjos em Ação em novembro, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar que a gente tem muito conteúdo aqui ainda. Edinara, você queria perguntar? Você quer ainda? Pode falar. É só fazer um comentário aqui sobre o sábado ainda. Uhum. Quando nós fomos para a igreja, havia muita conversa e falando sobre o mito do sábado. Uhum. E muitos acham que a gente guarda o sábado. Eles não fazem nada, não trabalham, não pintam nem cabelo e tal. Mas o que nós aprendemos na igreja é que não é isso. O sábado é para guardar a vida e estarmos prontos para ajudar o próximo. Uhum. Não é que a gente não faz nada, é que a gente deixa de fazer para ajudar o próximo. Jesus falou lá, quando questionaram a ele, inclusive ele estava curando uma pessoa no sábado, e os judeus questionaram, mas como é que você está quebrando o sábado e tal? E ele disse, não, é lícito fazer o bem no sábado. Então Jesus nos deu o exemplo que no sábado a gente cessa os nossos trabalhos corriqueiros e a gente dedica a nossa vida para o Senhor. Veja, eu já vou deixar vocês dois falarem, tá? Só um minuto. No mandamento diz assim, porque o sábado é do Senhor. Então você pergunta assim, o que a gente pode fazer no sábado? É muito complicado se fazer uma lista assim, pode fazer isso, 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 você pode deixar a coisa de fora. Então você faz uma pergunta no sábado. Eu estou fazendo isso para o Senhor? E aí você responde um monte das suas perguntas. Porque veja, ele diz assim, cessa, o seu trabalho você faz durante 6 dias. É para você, mas no 7º você vai fazer coisas para o Senhor. Então, ajuda ao próximo. E tudo que você vai fazer é para o Senhor, porque esse dia é dele. Eu não sei quem pegou o microfone primeiro. Ele está deixando você falar primeiro. Vai lá. Então, pastor, lá no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 23 ao 28, tem ali um diálogo, né, entre os fariseus e Jesus, né? E eu queria trazer aqui, lá no capítulo, no versículo 27, Jesus fala, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tem como... Houve ali um diálogo entre os fariseus e Jesus por conta do sábado, né? Jesus até menciona Davi, né? No texto ele menciona que Davi lá no Antigo Testamento, também houve uma questão que Davi se alimentou no sábado, né? Então, assim, eu queria ver, né, o que o pastor iria falar sobre isso, e ele mencionou exatamente lá em Gênesis. Veja que, quando Jesus fala isso, ele está se remetendo ao Éden. Por que o sábado foi feito? Quando Jesus, ele veio lá criando, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, ele cria o sábado e diz assim, nesse dia vocês vão descansar. Ou seja, o sábado foi feito para o homem desfrutar do sábado. E não o contrário. O sábado não foi feito por causa do homem, mas o homem, ou melhor, o sábado foi feito para o homem ou por causa do homem, não o contrário, né? O homem por causa do sábado. Por quê? O homem já tinha sido criado e agora Deus diz assim, olha, eu vou preparar esse dia especial para você. O que acontecia com os fariseus? Eu não sei se vocês sabiam, eles criaram cerca de 500 leis, um pouco mais de 500 leis, só para guardar o sábado. Não podia andar mais que 1 quilômetro. Não podia cuspir no chão, porque estaria regando a terra. Então, eles tornaram o sábado um fardo. Aí Jesus está dizendo assim, é uma bênção, gente.
eu criei o sábado para ser uma bênção para vocês e vocês estão estragando. Então ele só está remetendo ao Éden, dizendo assim, eu criei o sábado para vocês desfrutarem. Pode falar. Pastor, tive alguns estudos, tive o pastor Dirceu, deu um curso na minha casa, e sempre o sábado foi polêmico. Sim. Seria certo dizer o seguinte, hoje eu tenho, por exemplo, o sábado como um dia que eu me dedico, as minhas orações são com mais amor, com um pedido mais forte, porque seria o dia do descanso do Senhor, o dia que Ele estaria, vamos dizer o seguinte, esperando as nossas orações, os nossos... mas muitas vezes eu continuo, por exemplo, eu sou obrigado, em face da minha profissão, a exercer algumas atividades. Eu tento, lógico, paralisar, mas eu exerço, né? Às vezes não tem jeito. Então eu queria colocar o seguinte, esse posicionamento da dedicação, no sentido de que Deus estaria lá, vamos dizer, Ele se abaixou para ouvir as nossas preces. Então, nós fizemos a nossa prece com mais amor, com mais dedicação, isso supriria o guardar o sábado? Veja, você começou muito bem, né? Você faz orações, você se dedica mais a Deus no sábado. Eu acho que você já está num bom caminho. Só que quando a gente lê o mandamento envolve dedicar-se totalmente ao Senhor no sábado, mas também cessar as atividades. Então, eu acho que você já deu bons passos assim. E aí você pode dar um passinho pequeno em direção ao ideal de Deus, que é realmente a gente dedicar essas 24 horas do dia para o Senhor. É como se Ele dissesse assim, olha, eu dei para você 6 dias para você fazer suas atividades. Se programe, se organize para que nesse dia você se dedique totalmente a mim. Esse é o ideal de Deus para a gente, tá? Alguém mais pegou o microfone? Não, né? Então vamos lá, vamos só terminar essa questão dos sábados cerimoniais, porque eu quero chegar mais na frente com vocês. Então, esses sábados cerimoniais que Levíticos fala assim, além dos sábados do Senhor. Veja, isso aqui é muito importante, porque existia os sábados do Senhor, que é o sábado do mandamento, e os sábados cerimoniais, que eram os feriados, tá bom? Esses sábados eram o primeiro e último dia da festa dos pães asmos, o dia do Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e o primeiro e último dia da festa dos tabernáculos. Ou seja, eram os feriados. Às vezes caíam colado com sábado. Por exemplo, quando Jesus morreu, ele morreu na sexta-feira, certo? Que era Páscoa. Páscoa era feriado. Então a gente chama de grande sábado porque emendava o feriado da Páscoa com o sábado semanal. Então tinha 2 sábados ali, o sábado do feriado e o sábado da Páscoa. Vamos lá, vamos continuar. O que o sábado representa? Ezequiel 20, 12 e 20. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. O sábado representaria um sinal entre o povo de Deus e o Senhor. Ezequiel 20, 20. Santifiquem os meus sábados. Veja que essa palavra sempre aparece. Apareceu em Gênesis, apareceu em Êxodo nos 10 mandamentos, aparece aqui. Santifiquem, separem. O sábado é um dia separado, ele é diferente dos outros dias. Santifiquem os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Veja, a questão do sábado tem a ver com esta palavra aqui, Senhor. Senhorio. E aqui é uma questão que eu sei que às vezes é complicado, dependendo daquilo que a gente faz, da nossa profissão é complicado. Mas é uma questão de senhorio. Quem é que manda na nossa vida? Essa é uma pergunta importante. Quem manda na nossa vida? E a gente responde, Deus manda na nossa vida. Então, se Deus manda, eu vou fazer o possível para estar dentro da vontade dele. Você quer falar, Juarez? Pastor, para a gente que já fez os estudos sobre o sábado, para a gente já está claro. Mas eu gostaria que o senhor explanasse sobre a questão de começar o sábado ao pôr do sol da sexta-feira. Sim. Ok, eu vou adiantar, eu vou ler o texto bíblico para vocês, tá bom?
Porque o Juarez levantou uma questão muito interessante aqui. O dia bíblico começa no pôr do sol. Você vai ver lá no Gênesis, dizia tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. O que é a tarde naquele texto bíblico? É a parte escura do dia. E manhã, a parte clara do dia. Essa divisão do dia de meia-noite a meia-noite é uma divisão romana, já do primeiro, segundo século, se eu não me engano, da era cristã. Então, quando Deus estabeleceu o ciclo semanal, o dia vira quando o pôr do sol acontece. Então, por isso que a gente comemora o sábado, de um pôr do sol ao pôr do sol, e os outros dias também. É interessante que quem segue o texto bíblico, no dia 31 de dezembro, por exemplo, que horas a gente comemora a virada do ano? No pôr do sol, quando passa de um dia para o outro. Então, o texto bíblico nos revela que é de um sábado a outro. Mas eu vou chegar no texto bíblico para mostrar para vocês, tá bom? Aqui, ó, quando começa e termina o sábado bíblico? Levítico 23, 32, diz assim: é um sábado de descanso para vocês e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão o sábado. Então, segundo o texto bíblico, o dia começa e termina no pôr do sol. Por isso que a gente, quando está chegando o pôr do sol da sexta-feira, é um dia maravilhoso. Lá em casa é um dia especial. Minha esposa sempre faz um bolo, eu amo bolo, gente. E aí ela faz um bolo, assim, tem aquele cheiro de comida especial no sábado. Dá o pôr do sol, a gente faz o culto recebendo o sábado. E aí tem um jantar especialíssimo. Por quê? Porque naquele jantar não tem pressa. Às vezes a gente fica sentado à mesa conversando, quando a gente vê, já deu a hora de dormir. Né? Porque a gente vai conversando, é um dia muito especial. Jesus guardou o sábado? Lucas 4,16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Alguém pode dizer assim, mas Jesus só poderia ir para a sinagoga se fosse no sábado. Veja, quantas tradições judaicas Jesus quebrou? Porque não eram tradições bíblicas. Teria algum problema de Jesus, sendo Deus, quebrar a, entre aspas, tradição do sábado? Se fosse só uma tradição, não teria problema. Mas Jesus guardou o sábado, ele ia à igreja no sábado. A Bíblia diz que Jesus foi o Criador. A gente vai ler 3 textos bíblicos aqui, ó. João 19:30. Ao terminar sua obra criadora, Cristo descansou no Éden. Ao terminar sua obra na terra, Cristo também descansou no sábado. Ele disse, está consumado. João 19:30. Então veja, quando Jesus terminou a criação, ele descansou. Quando Jesus terminou a redenção, o que foi que ele fez? Onde foi que Jesus passou o sábado depois que ele morreu? Na tumba, descansando. Então, o sábado é um símbolo da criação de Deus e o sábado é um símbolo da redenção de Deus. Vamos tentar avançar aqui. Jesus tinha morrido, e olha o que é que diz o texto bíblico, Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Veja, as mulheres queriam embalsamar o corpo de Cristo, mas elas guardaram o sábado e esperaram o sábado para embalsamar depois. Não deu tempo, né, porque ele ressuscitou, mas elas estavam esperando para guardar o sábado. O sábado é memorial tanto da obra criadora quanto da obra redentora de Jesus. Quem é o Senhor do sábado? Nós lemos o texto de Marcos 2,28, Jesus é o Senhor do sábado. E agora, o sábado foi guardado após a morte de Cristo? Isso é uma pergunta importante, que o pessoal diz, não, Jesus na cruz aboliu o sábado. Vamos lá ver. Lucas 23, 56. Então foram para casa e prepararam perfume e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Gente, esse episódio aconteceu após a volta de Jesus, ou após a morte de Jesus. Mas ele foi escrito cerca de 30 anos depois da morte de Jesus. Ou seja, Lucas, 30 anos depois da morte de Jesus, estava enfatizando o sábado lá depois que Jesus morreu. Ou seja, depois da morte de Jesus, o sábado continuou existindo. Os apóstolos guardaram o sábado? Eu quero ler esse texto aqui para vocês. Ó. Atos 13, 14. De Perge prosseguiram até Antioquia da Psídia e no sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Agora você diz assim, pastor, os discípulos só podiam ir para a sinagoga no sábado. Então deixa eu ler um texto para vocês aqui. Eu vou adiantar, tá bom, um pouquinho, porque eu quero ler um texto que é muito interessante aqui. Ó. Aqui, Atos 16, 13. É sobre Paulo.
onde não havia sinagoga, ele procurava um lugar adequado para adorar no sábado. E aqui está o texto. Ó. Vamos ler comigo? Atos 16, 13. Esse texto aqui é importante, porque Paulo, você pode dizer, Paulo era um judeu, então ele guardava o sábado porque ele só podia ir para a sinagoga no sábado. Então, em Atos 16, 13, Paulo estava num lugar que não tinha sinagoga. E diz assim: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Veja, não existia sinagoga neste lugar. O que foi que Paulo fez? Ele foi para a beira do rio guardar o sábado. Então Paulo, o apóstolo Paulo, que viveu toda essa sua viagem missionária, anos depois da morte de Jesus, ele continuava guardando o sábado. E aí vocês me perguntaram, a gente já conversou um pouquinho, né? De onde vem o domingo? O domingo é uma tradição humana. E amigos, a grande questão é essa: você vai seguir o que a Bíblia diz ou o que os homens dizem? Nós vimos aqui o texto de Colossenses capítulo 2, que o pessoal usa para dizer que não precisa mais guardar o sábado, que ninguém pode ser julgado pelo sábado. Aquele texto está falando de sábados cerimoniais. E uma pergunta interessante: quem escreveu aquele texto foi Paulo. Que dia Paulo guardava? No sábado. Como é que Paulo vai dizer, eu guardo o sábado, mas vocês não precisam guardar? Não faz sentido. Amigos, de Gênesis a Apocalipse, o sábado é enfatizado como o dia do Senhor. Se você olhar Isaías 56, diz que no céu nós guardaremos o sábado. De um sábado a outro sábado, diz Isaías 66. Então agora a questão é conosco. Como eu falei para vocês, o meu trabalho é apresentar o que a Bíblia diz, e aí com essas informações, vocês decidem o que vão fazer com elas. E você de casa também. Com essas informações que você acabou de receber, não deu tempo eu falar tudo o que tem na Bíblia sobre o sábado, né? Você pode estudar mais aí, inclusive pedir o nosso guia de estudos, eu creio, vai lá em novotempo.com/escola bíblica, pede o guia de estudos, lá tem todos os textos bíblicos, para você estudar com calma. Mas o que eu posso te dizer é que eu já estudei esse livro, estudei esse assunto repetidas vezes. E amigos, eu não guardo o sábado porque eu sou pastor adventista. Não. Eu guardo o sábado porque a Bíblia manda guardar. Pastor, e o que vai acontecer comigo se eu guardar o sábado? Veja, essa já não é mais uma decisão, já não é mais uma questão nossa. Porque Jesus diz assim, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Guarde o sábado, e o restante é com ele. Em Isaías capítulo 58, ele diz assim, eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Então Deus diz, seja obediente e deixa as consequências comigo. Eu sei que essa é uma decisão difícil para muitas pessoas, mas eu gostaria que você pensasse nisso enquanto você ouve o Wesley cantando. Só em Jesus, essa é a paz que nos acalma, é descanso para a alma, é a verdadeira luz. Paz só Jesus, porque a paz que dele vem é a força que contém o perdão que vem da cruz. Cristo é teu amigo,
castigo, Ele toma sobre si. Se teu choro abafado necessita ser ouvido, Jesus vê o teu estado e Ele vem chorar contigo. Mas só em Jesus essa é a paz que vem do amor, paz que cura nossa dor, nos anima e nos conduz. Cristo é teu amigo, a tua força Ele renova, pois tua culpa e castigo Ele toma sobre si. Se teu choro abafado necessita ser ouvido, Jesus vê o teu estado e Ele vem chorar contigo. Paz só em Jesus, essa é a paz que nos acalma, é descanso para a alma, é a verdadeira luz. Aceita a paz que Ele quer te dar, aceita a vida que Ele traz, aceita hoje descansar só em Jesus. Isaías 58, 13 e 14, eu vou ler para vocês. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. É questão de soberania. A gente vai agora escolher se a gente vai ficar com o que Deus fala na palavra ou com o que os homens estabeleceram. E aí, amigos, eu sempre termino esse momento muito tranquilo, sabe por quê? Porque a minha parte eu fiz. Eu já apresentei para vocês o que a Bíblia diz. Agora é você com o Espírito Santo.
Você de casa também. Você com o Espírito Santo. O que você vai decidir diante do que a Bíblia te fala? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela revelação da tua palavra. E agora, Senhor, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, para que possamos ter coragem de nos posicionar ao lado daquilo que Jesus estabeleceu como sendo correto. Deus, para muitos não é fácil essa decisão, mas com a tua ajuda nós conseguiremos fazer aquilo que precisa ser feito, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, nos dê a tua paz ao tomar essa decisão. Em nome de Jesus. Amém.